A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para trazer a primeira lição do quarto trimestre das lições bíblicas da nossa CPAD. Esta lição comentada pelo pastor Wagner Gabri, que é o líder da Assembleia de Deus de Curitiba, e o tema desta primeira lição é a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O texto áureo diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16 e o versículo de número 15. A verdade prática diz o seguinte: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho do mundo. A leitura bíblica em classe desta lição está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 30, e no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18. Muito bem, a introdução da lição diz o seguinte: nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema de missões transculturais, e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então sabemos que a grande comissão é uma ordem divina, é um mandamento do Senhor, e esse mandamento é um mandamento imperativo. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, essa ordem é para todos aqueles que nasceram de novo, que são salvos em Cristo Jesus. É o chamado inclusivo. Vamos agora para o tópico de número 1, a grande comissão. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Parte de Deus esse princípio. É Deus quem decide que o evangelho seja pregado a todas as nações. Esse projeto, esse plano é um plano divino vindo do céu para a humanidade. Sempre foi o propósito de Deus a salvação de todos os homens. E esse mandamento, ele tem rastros no Antigo Testamento. Deus se manifesta através do profeta Isaías, no capítulo 45 e o versículo 22. O Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Gênesis 12, 3, ele diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, dizendo ele a Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então você pode ver que já lá no Antigo Testamento, o Senhor já ia apresentando esse prenúncio da proclamação do Evangelho. E dessa forma, então, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Depois da ressurreição, Jesus ele diz aos discípulos, lá no capítulo 28, versículo 16 de Mateus, a Bíblia diz que eles foram para o monte que Jesus havia os designado, os 11. E Jesus chega para eles e diz que toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra. Portanto,
todos os discípulos deveriam fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem imperativa, nós vemos nesse texto de Mateus 28, 19, 3 verbos no imperativo: ir, fazer e batizar. Então, indo, fazei discípulos de todas as nações. E mais uma vez aqui reafirmamos que é um chamado, um comissionamento inclusivo, ou seja, é para todos aqueles que nasceram de novo. A respeito dessa grande comissão, o comentarista diz que James Hudson Taylor, missionário inglês da China por 51 anos, disse que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então, cabe a cada salvo em Cristo Jesus obedecer esse mandamento, obedecer esse ide. Evangelho que não se proclama, evangelho que não se compartilha, não é evangelho. Então, é uma responsabilidade para todos nós proclamarmos o evangelho e cumprir esse grande mandamento. O subtópico de número 2 do tópico 1 fala da questão cultural. Uma das palavras-chave dessa lição é a etnia, etnos. E o ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Dentro de uma cultura, existem comportamentos, dentro de uma etnia, de uma nação, existem comportamentos, atitudes que vão de acordo, em muitas situações, com a palavra, mas também existem comportamentos e atitudes dentro de uma etnia que não têm uma base bíblica, que vão contrária à palavra do Senhor, porque a natureza caída da humanidade levaram as culturas a terem alguns comportamentos que são positivos, comportamentos que têm o respaldo da palavra, mas a maioria dos comportamentos são contrários à palavra do Senhor Jesus. Entretanto, a cultura de um povo, ela deve então ser avaliada e provada pelas Escrituras. E nós precisamos então estar prontos a pregar o Evangelho além das fronteiras, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que, ao atender, ao obedecer esta grande comissão, nós começamos a desenvolver, a trabalhar, a obedecer esse mandamento já onde estamos alocados, aonde habitamos, onde moramos, começando pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa cidade, mas o propósito de Deus não se restringe somente aonde estamos alocados, mas o propósito de Deus é que essa missão, esse evangelho seja proclamado a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias. E por isso, então, a necessidade de nós estarmos preparados para proclamar o reino de Deus. Para isso, precisamos conhecer a cultura, conhecer os costumes dos povos aonde Deus pode nos direcionar para proclamar o seu nome, para proclamar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos estudar essa cultura, nós precisamos observar o seu comportamento, precisamos entender como eles têm a visão de mundo, para então nos preparar pela palavra para alcançar esses corações.
Continuando aqui, o subtópico 3 do tópico 1, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Segundo o comentarista, há mais de 24 mil etnias espalhadas pelo mundo. Na maioria desses grupos étnicos, na maioria desses povos, nós não temos ainda alcançado através do Evangelho. A Igreja de Cristo ainda não alcançou esses povos, essas etnias, com a proclamação do Evangelho. E isso, amados irmãos, comove o nosso coração. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus não só para ficar em Jerusalém, não só para ficar na Judéia. Jesus disse, esse Evangelho será pregado tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o propósito de Deus que todos esses povos sejam alcançados, todas essas etnias sejam alcançados. Só de pensar que existem povos inteiros que ainda não tiveram em mãos a Bíblia traduzida para o seu dialeto, a Bíblia chegando na mão para mostrar a mensagem de boas novas, isso deve nos trazer um incômodo santo para que nós oramos, clamamos ao Senhor e o Senhor levante homens que olhem para essas nações, que nós também possamos olhar para esses povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. É urgente e imperioso que o Evangelho alcance essas nações. Paulo dizendo em Romanos capítulo 15, versículo 20, ele diz, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado. Muitas vezes ficamos muito focados aonde o Evangelho está sendo proclamado de várias formas. Devemos continuar sim, mas não podemos nos esquecer desses povos, dessas nações, desses grupos étnicos que ainda não receberam a mensagem do Evangelho e que ainda nem receberam um exemplar da Bíblia Sagrada no seu dialeto. É para esses povos que nós temos que olhar com compaixão, com amor, o amor de Cristo no coração, para não só interceder, mas também para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Dentro do tópico 1, o que é a grande comissão, vamos agora para o subtópico 4, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Quais são? Qual é a eficácia? E qual é o objetivo da grande comissão? Amados, o comentarista aqui diz, para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Então, a igreja, ela precisa buscar o poder de Deus. A igreja, ela precisa ser revestida do poder de Deus, porque através da unção do Espírito Santo, de uma vida cheia do Espírito Santo, é que a palavra ela é proclamada com eficácia, aonde vidas são tocadas, onde corações são confrontados pela palavra do Senhor e não resistem ao chamado divino, porque a palavra do Senhor ela está sendo proclamada por uma vida cheia do Espírito Santo. Nesse sentido, a igreja está pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. Então, o primeiro passo
é proclamar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é pregar aos quatro cantos o Evangelho de Cristo. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Ou seja, não basta apenas nós proclamarmos o nome do Senhor. Não basta apenas nós dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e que ele voltará, e as pessoas, ao aceitarem a Cristo, serem abandonadas. Não, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser cuidadas. É preciso caminhar com essas pessoas. Isso é discipular. Isso é cumprir a grande comissão na sua essência. E terceiro, integrá-los espiritual e socialmente à igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Ou seja, uma vez que se proclama a mensagem do Evangelho e a pessoa aceita Cristo, então nós já cumprimos a primeira parte dessa responsabilidade da grande comissão. Proclamamos, mas precisamos dar continuidade. E o segundo passo, então, é discipular, caminhar com essa pessoa, ensinar os preceitos, não só com as palavras, mas com as ações, porque discipulado é vida na vida. E também integrar essas pessoas à igreja local. Uma pessoa que vem para Cristo, ela precisa ser direcionada para uma igreja local, para que ela possa ser edificada. A edificação mútua, ela acontece no meio do corpo de Cristo, é na igreja local. Então, essa pessoa que aceitou a Jesus, ela agora está sendo acompanhada por um mestre discipulador, e esse mestre discipulador tem também a responsabilidade, dentro de uma visão da igreja local, de integrar esse novo convertido à igreja local, a ser um crente assíduo, participante e possa desenvolver a sua fé na edificação junto com os outros membros no meio do corpo de Cristo. Vamos então para o tópico de número 2, missões transculturais. O subtópico 1 trata do conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Então, o conceito de missão transcultural, ele nos leva a transpor a barreira da cultura, da etnia, é estudar essa cultura, é estudar essa etnia, é aceitar o chamado divino, mesmo que o biotipo dessa etnia, de que os traços dessa etnia, de o comportamento dessa etnia, nós não tenhamos afinidades, mas Jesus morreu por elas também. E se Ele nos chamou, nós precisamos atentar não só para uma etnia, mas para todos os povos, todas as etnias não alcançadas. E aí nós então precisamos nos ater a essa transposição, a atravessar essa fronteira da transculturação. E isso o Senhor também pode nos capacitar. A parte que cabe a nós fazer, Deus não vai fazer por nós. É nós que temos que fazer. Mas a parte que não cabe a nós, Deus pode fazer por nós. O subtópico 2 do tópico 2 trata da visão transcultural da Bíblia.
Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Nós vamos ver no Antigo Testamento Deus trazendo revelação, ou seja, o Antigo Testamento trazendo a revelação de um Deus missionário. Dos textos mais marcantes do Antigo Testamento foi o Senhor enviando Jonas para a cidade de Nínive. Jonas não estava interessado de proclamar a mensagem de arrependimento para aquela nação, mas Deus estava manifestando a sua misericórdia para aquela nação ninivita. E ele então envia Jonas para pregar o arrependimento aos ninivitas. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus poderia ter escolhido instituições poderosas para proclamar o evangelho. A Bíblia diz que os próprios anjos desejaram essa tarefa, mas Deus designou essa tarefa à sua igreja. A igreja é a agência de Deus na terra para proclamar o evangelho. Subtópico 3 do tópico 2, barreiras das missões transculturais. Nós sabemos que há inúmeras barreiras. Há barreiras econômicas, há barreiras geográficas, há barreiras culturais, linguísticas. Essas barreiras trazem um grande desafio para as missões, mas não são desafios intransponíveis. Esses desafios podem ser superados por corações cheios de compaixão por almas. Na minha juventude, eu li o livro O Totem da Paz, escrito por Don Richardson, narrando a história do missionário Daniel Hood e sua família, que foram trabalhar no país africano de Papua Nova Guiné, entre a tribo Sawi. Essa tribo, ela tinha como característica a vingança, a traição, como parte da sua cultura. E esse foi o grande desafio para o missionário entrar com a palavra. Ele primeiro traduziu todo o Novo Testamento para aquele dialeto deles, para depois começar a proclamar a mensagem. Mas ele precisou entender aquela cultura nefasta, maligna, que tinha como virtude a traição, a vingança. E ele então precisou conhecer nas entranhas essa cultura para então proclamar a palavra, mas não foi através de uma estratégia humana, não foi através de uma metodologia vindo da sua própria cabeça, não. Foi pelo poder do Espírito Santo que aquela barreira cultural foi transposta e ele alcançou o êxito, fazendo com que aquela tribo se rendesse aos pés do Senhor Jesus. Tópico de número 3. Visão global do Evangelho no mundo. O subtópico 1 do tópico 3 fala da evangelização e discipulado. Em Mateus capítulo 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. E nessa ordem está subentendendo que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Discipulado faz parte da grande comissão. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. E fazer discípulo é uma caminhada, é andar junto com aquela pessoa que o Senhor Jesus colocou no nosso caminho para anunciar a Cristo. Jesus investiu 3 anos, dia e noite,
em 12 homens. Ele ensinava assentando-se à mesa, ele ensinava andando pelo caminho, e Jesus não ensinava só falando, mesmo sendo ele a palavra encarnada, mas Jesus ensinava fazendo. Se nós olharmos para os evangelhos sinóticos, nós vamos ver que Mateus apresenta, narra Jesus orando 4 vezes. Da mesma forma, o evangelho de Marcos apresenta Jesus orando 4 vezes. Porém, Lucas, ele se atenta para esse comportamento glorioso de Jesus em orar. E ele narra 11 vezes Jesus indo orar. E num desses textos do Evangelho de Lucas, quando Jesus vem da oração, um dos discípulos diz para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles perceberam que pela insistência de Jesus em perseverar na oração, em procurar sempre estar orando, isso era fundamental para a vida com Deus. E depois dos evangelhos, o primeiro livro, o livro de Atos dos Apóstolos, já no capítulo 1, você vai ver então os discípulos orando. Nos 4 evangelhos você não vai encontrar os discípulos orando. Mas no livro de Atos dos Apóstolos você vai ver os discípulos orando porque aprenderam com o seu mestre. E aprenderam não porque Jesus disse para eles que era necessário orar, mas aprenderam vendo Jesus ir orar. Isso é discipulado. É caminhar, é o crente mais maduro caminhar com um crente novo na fé, o novo convertido, e transmitir a vida de Cristo para a vida do novo convertido. O nosso Senhor Jesus, o comentarista aqui dizendo, fazer discípulo conforme as Escrituras demanda tempo. E Jesus investiu então 3 anos forjando o caráter daqueles discípulos. Jesus pegou 12 homens simples da Galileia, mas ele investiu de tal forma as verdades do reino que aqueles 12 homens, eles abalaram o mundo. Depois que Jesus foi assunto ao céu, aqueles homens foram tremendamente usados por Deus e ganharam o mundo da época, aqueles 12 homens. Subtópico 2 do tópico 3. Arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Este apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A mensagem proclamada, ela deve confrontar o pecador e trazer uma mudança na vida da pessoa, na vida da sociedade, do contexto em que a pessoa vive, em que o Evangelho está sendo proclamado e o poder de Deus se manifestando neste lugar onde o Evangelho está sendo proclamado. Um exemplo disso foi quando Paulo ele chegou na cidade de Éfeso. A Bíblia diz que ele encontrou ali 12 crentes que ainda não tinham recebido o batismo no Espírito Santo, ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo, eles tinham recebido apenas partes dos rudimentos da fé. Paulo então foca naqueles 12 discípulos, eles recebem o batismo do Espírito Santo e Paulo agora vai para a sinagoga proclamar o Evangelho. Lá ele fica 3 meses e diz a Bíblia que um grande número creu. Eles foram expulsos de lá e ele então continuou a proclamação do Evangelho na escola de um certo tirano e ficou ali aproximadamente 2 anos e meio. Nesse período, a mensagem foi sendo proclamada
e foi trazendo resultado através do arrependimento, da libertação. Pessoas que estavam envolvidas no espiritismo, na feitiçaria, na idolatria, elas foram sendo confrontadas pela palavra, foram sendo libertos pela palavra e foram tendo comportamentos que ficava evidente em quem morava em Éfeso, a ponto de o comércio da cidade ser influenciado pela pregação do evangelho, porque ninguém mais queria comprar os nichos da deusa Diana. E houve ali um movimento para tentar barrar a proclamação do evangelho, porque até no comércio o evangelho refletiu. Mas o evangelho chegou na cidade de Éfeso para ficar, porque era um evangelho proclamado debaixo da autoridade e do poder de Deus, e toda aquela cidade foi sacudida e o nome do Senhor Jesus foi glorificado naquela cidade. Então, arrependimento e capacitação do Espírito. A mensagem do Evangelho, ela precisa causar transformação de vida sobre a influência e o poder do Espírito Santo sobre a vida daquele que proclama o Evangelho. Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. E esse desafio é para todos nós. Esse desafio é para você que foi chamado por Jesus, por você, professor, que está assistindo essa pré-aula, é para todos nós. É o grande desafio que o Senhor lança em nossas mãos, de proclamar o Evangelho a toda criatura. O chamado é urgente, a obra é urgente, e o Senhor espera de cada um de nós que possamos nos posicionar e dar um passo adiante para cumprir esse grande chamado na grande comissão que Jesus deixou para nós. Somos comissionados por Ele. E debaixo da autoridade do Espírito Santo, debaixo do poder de Deus, sobre a unção do Espírito Santo, nós podemos ganhar o mundo para Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.